vamos lá, voltando à nossa aula. Olha, eu estava lendo aqui no IPTV, né? Paz Landim falando que nem abrir não está abrindo, nem ouvir e nem ver, nem assistir não dá, né? É lógico que se estivesse dando só para assistir, mas não tem como, porque é bom a gente ouvir também, né, a aula. Detalhe, é o sinal da internet aí, eu creio, né? Eu creio que seja o sinal da internet. Então, infelizmente, o sinal da internet aí está ocasionando isso, né? Essa insatisfação em relação a acompanhar essa aula. Pois então é o sinal aí, porque aqui está ok, né? Aqui está ok, certo? Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Bom, dando para acompanhar a aula, tá? Acompanhem, tá? Mas depois essa aula fica na plataforma do canal Educação, né? E depois também podem estar acompanhando pelo YouTube, certo? Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo. Vamos lá continuar? Bom, nós paramos aqui na comunicação institucional, falando da tese, né, da questão da comunicação organizacional e, no contexto, a assessoria de imprensa, as áreas envolvidas, a assessoria de imprensa, as relações públicas, né? Isso na comunicação institucional, o jornalismo empresarial, a publicidade e propaganda institucional, a editoração, multimídia e o marketing social e cultural ganharam e ganham até hoje importância como atividades operacionais ligadas à visibilidade da organização. Cabe, então, às relações públicas, em conjunto com as demais sub-áreas, né, a construção da credibilidade das empresas. Tá? Bom, nesse cenário faz-se necessário o quê? A consolidação do relacionamento com os diversos públicos. Professor, e aí algum aluno fala assim, professor, eu não estou entendendo. Quem são esses diversos públicos? Público interno são os colaboradores, os funcionários, que têm que manter sempre a comunicação entre si, dentro da organização, a comunicação organizacional interna. E o público externo, que é a sociedade em geral, que são os fornecedores, os consumidores, né? Os clientes, certo? Como visto anteriormente, mais expressivamente com a redemocratização do país e o ressurgimento da democracia, a imprensa foi identificada pelas empresas como importante instrumento para a formação da opinião pública. Como é que eu vou dar minha opinião se eu não recebo a informação? Por isso, eles começaram a enxergar que a comunicação era importante, né? Um importante instrumento, tá, para a formação de opinião pública. Como é que vocês, alunos, poderiam dar uma opinião sobre uma disciplina, sobre um tema de uma aula, sobre um assunto, se vocês não recebem informação? Né? Canavieiros, boa tarde, bem-vindos. Estão entendendo? Então, por isso, consideravam que a comunicação é um importante instrumento, porque faz com que o público tenha a sua opinião. Sendo assim, as organizações passaram a buscar cada vez mais profissionais de comunicação, né? Profissionais especializados, de forma a estabelecer um bom relacionamento com a imprensa. Em sinergia com as demais áreas da organização, a assessoria de imprensa passou a ser utilizada, né, para divulgar as suas principais atividades, certo? Bom, dentro da comunicação institucional, né, assim como dentro de qualquer organização, qualquer ambiente, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, seja no ambiente familiar, a gente tem que construir relacionamentos, tá? No ambiente de trabalho, nós temos que construir relacionamentos. Construção de relacionamentos com o público, nós precisamos de quê? Manter uma comunicação, tá? Quando a gente começa a manter uma comunicação organizacional, um processo de comunicação, nós começamos a ter relações o quê?
interpessoais, tá? E através dessas relações, olha aí, Paislandi falando que está sem áudio, né? É complicado. Então, é aí mesmo o sinal, porque aqui está ok, né? E ninguém mais está falando se o áudio está ruim ou não. Tá ok aí, Isnaba? Olha, o diretor de imagem está aqui testando e tá ok. Então, o problema é aí, no sinal da internet. Tá, Paislandim? Beleza? Bom, nessa construção de relacionamento com o público, nós precisamos de quê? O que é que a gente precisa para construir um relacionamento com o público? Marco Silva, Janiele, Flávia, Idaiane, Luiz Felipe, né, o pessoal aí de Sussuapara, né, Canavieiros, o que é que a gente precisa para construir um relacionamento com o público? Hein, pessoal? O que é que a gente precisa? Quando você vai construir uma relação com alguém, você precisa de quê? Se comunicar, gente. Comunicação, melhorar a comunicação, né? Então, as organizações se deparam nos dias de hoje com uma necessidade crescente do público, relacionada não somente aos produtos e serviços, mas ligada principalmente à sua imagem. Nessa perspectiva, o fortalecimento do relacionamento com os stakeholders torna-se fundamental, né? Para melhor explicar a necessidade da consolidação da imagem no âmbito empresarial, outros dois conceitos muito utilizados no dia a dia da comunicação organizacional também são analisados, né? Que é a estratégia de branding e a responsabilidade social, certo? Marco Silva, diálogo, comunicação, né? Então, a gente constrói um relacionamento com o público através da comunicação. A gente resolve um conflito com o público, com o cliente, através de uma comunicação, através do diálogo. Certo? Bom, dentro dessa construção do relacionamento com o público, olha só os termos. Imagem, identidade e reputação. Canavieiras, comunicação, ou seja, diálogo, exatamente, né? É através de um processo de comunicação, tá? Um processo comunicacional, certo? Beleza? Como é que eu ia manter essas informações com vocês? Como é que vocês poderiam estar interagindo se não recebesse uma informação, se não recebesse uma comunicação? Como é que vocês iriam saber sobre esses cursos técnicos que o canal Educação oferece? Né? Se não houvesse comunicação, não tinha como saber sobre essa oferta. Né? Então, vocês se comunicaram. Né? Olha aí, Paslandi, professor está sem imagem, sem áudio. É o sinal da internet. Tá? Os outros todos estão assistindo. Certo? Bom, imagem, identidade e reputação. Né? A comunicação organizacional, sobretudo em seu caráter institucional, está fortemente ligada a quê? Ao relacionamento entre empresa e os stakeholders. Professora, diga bem aí quem são os stakeholders, né? São os clientes, a parceria, né? Os fornecedores, certo? O relacionamento é então visto como o carro-chefe do comportamento organizacional, pois é ele que irá implantar no imaginário do público os principais valores da empresa, né? Paislandim falando que está com medo de queimar os aparelhos, sorteando. Gente, aí a questão, né? Diz que o YouTube não está aparecendo, né? O tempo fechado é imagem mesmo, é sinal. Então, né? Sinal de internet é complicado. Ao tratar desse contexto relacional, é comum se deparar com os conceitos, né? De identidade, imagem e reputação,
3 termos comumente confundidos entre si. Tá? É importante salientar, no entanto, que apesar de complementarem um ao outro, eles não tratam da mesma ideia. A imagem pode ser entendida como resultado das percepções e deduções do público acerca da empresa e suas atividades. Vamos supor que o Luiz Felipe, o Marcos e a Idaiane, né, vão visitar uma agropecuária ou uma agroindústria, né? Vão ser, né, contratados como técnicos em recursos humanos. Antes de serem contratados, eles passam uma semana para conhecer a empresa, para conhecer a organização. Uma semana. E aí, o Marcos e o Luiz Felipe e a Idaiane se juntam, se reúnem, e cada um vai falando sobre a imagem da empresa. O que foi que perceberam? Quais foram as deduções, né? Lembrando que um de vocês, desses que eu dei o exemplo, esses 3, um de vocês tinha um acesso direto ao público, ao cliente. E aí, gente, vocês sabem que cliente é bicho exigente, né? Então, ou o Marcos, ou o Luiz, ou a Idaiane começaram a ouvir várias reclamações, né, sobre o produto, beleza? Lagoa do Sítio rindo aí da situação, né, Lagoa? Então, a imagem, né, o Marcos, o Luiz Felipe e a Idaiane, eles iriam ter uma percepção do que o cliente estava falando sobre a empresa, né? E a visita durante uma semana ali, observando a empresa, vocês também teriam. Então, essa empresa aqui, né, é suja, não tem higiene, né? Não cuida dos produtos que são transformados, né? Não tem o cuidado, né? Não seguem normas, não seguem legislação. Então, a partir dessas percepções, né, ou percepções boas ou ruins, né, eles iam formar uma imagem. Certo? Eles iriam formar uma imagem. Tá? Aí vem a pergunta. Professora, através de um produto, eu posso formar a imagem de uma empresa? Cuidado. Eu vou dar meu exemplo. Tá? Eu gosto muito de comprar em uma certa agropecuária aqui, né, da cidade, da capital, na zona rural, gosto muito de comprar queijo. Né? E como eu tenho acesso direto à gestão, então a gestão já fala, né, professora, qualquer reclamação de sabor, qualquer reclamação do nosso produto pode entrar diretamente em contato, que a gente quer saber, tá? E aí, um certo dia, eu fui fazer uma compra, né, e comprei, né, vários queijos, queijo coalho, comprei vários, né, em grande quantidade. E quando eu fui comer, né, consumir esse queijo, eu achei super salgado. Só um. Outras pessoas que estavam consumindo ali comigo falaram assim, meu Deus, esse é o queijo que tu disse que é muito bom, salgado desse jeito. Aí eu disse, calma, gente. Calma, né? Vamos abrir outro. Abrimos. O outro já não estava salgado. Já estava uma delícia. Eu peguei aquele que estava muito salgado, tirei a foto da embalagem e a rotulagem e mandei diretamente para a gestão, para o responsável, para o gestor. Eu disse, olha, acabei de abrir em uma ocasião aqui na minha casa, estou consumindo, e esse aqui está salgado. Já esses outros, eu abri todos, gente. Né? Já esses outros não estão salgados, mas esse aqui está demais. E ele simplesmente, professor, eu vou mandar agora, né, suspender esse lote. Né? E na mesma hora a gestão entrou em contato, né, com os vendedores e perguntaram o lote, qual é o lote que foi entregue, suspenda, a gente está saindo aí para recolher esse lote. Né? Então, através de um lote,
que não se sabe o porquê. Lógico que eles sabem o porquê, o que aconteceu na hora da fabricação, né? Pode formar uma imagem negativa da empresa. Tanto é que na reunião onde tinha várias pessoas, essas outras pessoas viraram para mim e disseram assim: esse aí é o que tu disse que é muito bom, esse queijo, salgado desse jeito. Quer dizer, já fizeram uma péssima imagem do produto, tá? Então a gente não pode somente julgar, né? Ver a imagem através de uma só percepção. Né? A gente tem que ouvir mais. É por isso que a organização ela tem que ouvir mais. Né? O público, o cliente. Tem que ouvir também os colaboradores, não é só ouvir o público externo. Tá? Por se tratar de um conceito fixo e de natureza intangível, a autora entende a administração da imagem das organizações como uma tarefa complexa que está sempre em um fazer constante. Portanto, para alcançar o êxito da construção de uma imagem institucional consistente perante os stakeholders, Kunst defende que a empresa precisa manter uma comunicação eficaz em todas as suas áreas, tanto dentro quanto fora da organização. Tá? A identidade. Né? Falamos da imagem, que é através de percepções e deduções, e agora a identidade. Né? A identidade, que serve de base para o conceito da imagem, é, de acordo com Torquato e Kunst, a verdadeira personalidade da organização. Então, a identidade, ela é a base para o conceito da imagem, tá? E é a verdadeira personalidade da organização. E diz respeito o quê? Né? Às suas particularidades, ao seu posicionamento e à ideia que se deseja passar ao público de interesse. Kunst cita Sils Van Hill ao dividir a identidade corporativa em um conjunto formado pelo comportamento, comunicação, simbolismo e personalidade da empresa. Certo? Bom, para exemplificar, né, a relação entre imagem e reputação. Olha só. Imagem e reputação. Se vale ainda do caso da rede de fast food americana McDonald's. Uma empresa associada durante décadas à modernidade e à liberdade, por democratizar a alimentação fora de casa e a redução do custo pelo processo de padronização. Tá? Subiu muito a procura durante a pandemia, todo mundo procurando fast food, né? Não podia sair para os restaurantes, e aí começaram a consumir, né, os alimentos de fast food, principalmente aumentou, né, a questão do McDonald's. Mas o McDonald's teve uma época, que eu creio que muita gente sabe, né, os professores mediadores já devem ter ouvido falar, que eles simplesmente tiveram uma imagem manchada no mercado. Né? Eles teve a imagem, sujaram a imagem. Eles mesmos, a própria organização, sujou a própria imagem. Tá? Já eu digo o que foi que aconteceu. Tá? Bom, com a disseminação dos efeitos nocivos dos alimentos e a crescente onda saudável que tem espalhado na sociedade, a empresa passou a enfrentar diversos conflitos. Né? E a decair no mercado. Começaram a decair, mostrando até onde a legitimidade cultural de uma marca pode ser disjunta, né? Se não mesmo oposta à sua força econômica e ao seu desenvolvimento quantitativo. Tá? O que ela prezava de acordo com esse pensamento? Eles só queriam saber do desenvolvimento quantitativo. Eles estão preocupados com a saúde alimentar? É bom. Alguns lanches
né? Aquela carne daquele hambúrguer e aquele pão daquele hambúrguer, eu não consigo comer, porque quando eu como, parece plástico, né? Nosso diretor de imagem aqui não consome um negócio daquele, né? Que ele é totalmente saudável, gente. McDonald's, né? Olha, nosso diretor de imagem, ele não come de maneira alguma um sanduíche daquele. Ele é fitness, né, gente? Você já conhece o diretor de imagem? Eu creio que vocês já conhecem. Eu tenho certeza que já mostraram para vocês o nosso diretor de imagem, tá? Então, o McDonald's se preocupa com a saúde alimentar? Né? Ele não se preocupa com a saúde alimentar, porque o desenvolvimento, eles só estão prezando o desenvolvimento quantitativo e não o qualitativo. Se um grupo de pessoas passar mal depois de consumir um lanche do McDonald's, e aí, vai mudar o quê? Por isso, essa imagem, a própria organização, eles sujaram a própria imagem deles. Né? E teve um tempo aí que mostrou nas redes sociais, mostrou na internet, né? Teve matéria sobre isso, né? Em algumas lojas do McDonald's, em alguns locais, a forma de manipulação do alimento. Né? A falta de higiene na cozinha do McDonald's. Foi filmado, um funcionário mostrou. Quer dizer, gente, uma infecção alimentar, né, pode levar a óbito uma pessoa. Né? E aí? O que é que isso vai mudar para eles? Né? É uma marca conhecida, famosa. Né? Então, houve um tempo que teve uma decaída. Melhorou agora a imagem, porque a imagem não, melhorou agora a procura pelo produto por conta dessa pandemia. Todo mundo, né, jovens gostam muito. Né? Eu falei hoje pela manhã para a turma de recursos humanos que um conhecido meu, um profissional que trabalha com auditoria nessa área de vigilância sanitária, como se fosse a vigilância sanitária, né? Fazendo vistorias em relação à segurança alimentar. E ele, né, já pai de família, um bom profissional na área, e ele viajou para fazer uma auditoria, ele foi conhecer algumas lojas do McDonald's em Belo Horizonte. Né? Quando ele fez a auditoria, fez a vistoria, ele comentou, né, com alguns amigos, comentou comigo e disse: antes eu consumia, eu deixava meus filhos consumir, mas agora não quero nem passar perto. Ou seja, não precisa a gente perguntar o porquê. Se ele é um profissional, né, gabaritado, que faz essas vistorias na área de segurança alimentar, então coisa boa ele não viu. Né? Então nós temos que ter cuidado com isso, a nossa empresa tem que ter cuidado com isso. Se você tem uma lanchonete, se você conhece algum parente ou tem algum parente que tem uma lanchonete, um restaurante, né, que vende PF, que faz quentinha, né, você faz bolo para vender, docinho, né? Gente, muito cuidado com a higiene. Porque na hora que você percebe uma coisa errada, o cliente percebe uma coisa errada, né? Eu tinha uma amiga que vendia na universidade sanduíches naturais. Muito bons sanduíches. E eu sabia. Até que um dia ela começou a botar gente para ajudar. Olha aí, enquanto ela estava fazendo, não estava tendo problema nenhum. Aí ela começou a aumentar. Né? Não, eu vou dar uma oportunidade para uma prima minha, que ela está precisando trabalhar, ela vai trabalhar junto comigo. Vai fazer os sanduíches junto comigo, porque eu não estou dando conta sozinha. E começou a apresentar os problemas, a acontecer os problemas. Primeira coisa que aconteceu, fios de cabelo no sanduíche natural. Né? Então, é uma imagem de impacto. Você está aqui mordendo o sanduíche, de repente, vem o fio. Né? Mesma coisa de restaurantes. Né? No feriado aí, passando aí na praia, né? Fui pedir um caranguejo, e aí pedi para quê? Né? Para refogar a cabeça do caranguejo. Eita, negócio bom. Tu come, Isnaba? Caranguejo? Olha aí, isso aí ele come, né? E aí eu fui pedir para refogar a cabeça do caranguejo. Minha gente, conhecido, bar na praia, todo mundo vai para esse bar, ó, vai para o bar tal, para o restaurante tal na praia, que isso aí é onde, né, o melhor. Eu fui. Né? Pedi informação, eu não conhecia a área, pedi informação, não, vá para lá, tá, é seguro.
Quando veio a cabeça refogada, quando eu mexi com a colher, estava lá fio de cabelo. Isso sempre acontece, né? Padarias, então tudo isso mexe com a imagem, com a identidade, tá, da organização, certo? O McDonald's é, portanto, um dos exemplos que apontam para o caráter cada vez menos econômico das organizações e atentam para seus aspectos sociais e culturais. Nesse sentido, a valorização das intangíveis, como marcas e reputação, valoriza também, inevitavelmente, a comunicação corporativa, fundamental para que esses ativos sejam percebidos. Tá? Bom, e aí falamos da construção de relacionamentos, né? E vamos falar da responsabilidade social no âmbito empresarial. Há uma tendência crescente de que as organizações sejam admiradas mais pela maneira que interagem com o público do que pelos seus próprios produtos e serviços. Hoje, um dos desafios da comunicação no âmbito organizacional é superar a visão meramente econômica e tecnicista e começar a pensar mais nas questões sociais, certo? Pensar nas questões sociais. Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Kastel também alerta para a maior correlação das organizações com o contexto social no qual elas estão inseridas. Para vocês, o que é responsabilidade social? O que é ter uma organização ter uma responsabilidade social? O que muitas organizações pensam, e imaginam, muitas empresas pensam, que diz assim, a nossa empresa, ela tem uma responsabilidade social. E pensa somente que por estar gerando emprego e renda, pronto, que a responsabilidade social se limita a isso. Não é verdade? Tem gente que pensa nisso, né? Mas não é só isso. Você tem que ver o que é que você está produzindo, né? Vamos supor que uma organização, uma empresa, né, está gerando emprego e renda. Nossa, a economia daquele local está desenvolvendo cada vez mais por conta dessas empresas, por conta dessas indústrias. Beleza? Tá. Mas lá por trás dos bastidores, o que é que essa indústria está gerando? Um resíduo. Vamos dar esse exemplo. Um resíduo sólido industrial que está causando uma contaminação em certo local. Está afetando uma comunidade vizinha, né? E cadê a responsabilidade social? Ah, mas eu estou gerando emprego e renda. Sim, mas a questão do impacto ambiental. Você está preocupado com aquela comunidade vizinha à sua indústria que está sendo afetada por aquele impacto ambiental? Que estão apresentando problemas de saúde por conta do resíduo gerado da sua indústria? Isso é responsabilidade social? Não. A empresa não está tendo responsabilidade social. Tá? Esse é um exemplo. Ao tratar do processo de construção das imagens institucionais, Bueno chama a atenção para um elemento que tem se tornado cada vez mais relevante nas atividades de comunicação organizacional, que é a prática da chamada responsabilidade social. Uma empresa socialmente responsável tem no seu compromisso o desenvolvimento da comunidade. Com certeza, tanto quanto na globalização dos mercados e a introdução acelerada de novas tecnologias, o exercício da cidadania é uma imposição da modernidade. Certo? Uma vez que as vantagens competitivas entre as empresas tornam-se cada vez menores com a globalização, as organizações darão um passo à frente na competição ao assumirem comportamentos socialmente responsáveis e enxergarem, além do consumidor, um compromisso com toda a sociedade. Tá? Bom, o mercado está passando por um processo de renovação.
Nós estamos seguindo o desenvolvimento tecnológico, nós estamos buscando evoluir junto com esse desenvolvimento. E é o que a gente tem que fazer, tanto o profissional quanto as organizações, tá? Então, o mercado ele vem passando por processo de renovação e as organizações que desejarem permanecer, tá, precisam ser rápidas na implementação de novos segmentos, no domínio de novas linguagens e tecnologias e na maneira de se relacionar com seu público de interesse, certo? Em suma, mais do que em qualquer época, as empresas no novo milênio envelhecem rápido, como a juventude e a ousadia, tá? Na hora dos atributos, são atributos muito valiosos, não há mais espaço para as organizações que continuam presas aos velhos conceitos. Não há espaço para a organização que pensa somente em vender o seu produto, vender o seu serviço e não se preocupar com o público, não se preocupar com a sociedade, tá? Segundo Mello, na era industrial predominava o quê? Nas empresas, a visão mercadológica dos negócios. Só queria saber de vender, né? Do mercado, se estava sendo aceito, né? A autora conta que somente a partir da segunda metade do século XX, essa abordagem evoluiu para uma maior consciência dos contextos sociais e ambientais que cercam o âmbito empresarial. As duas últimas décadas trouxeram, contudo, uma visão das empresas como responsável pela sociedade em que atuam. Hoje, as organizações atestam constantemente suas ações e contribuições, né, à sociedade de forma a construir um relacionamento não somente com seus públicos de interesse, mas a opinião pública como um todo, tá? Bom, e a questão da sustentabilidade? Como afirma Mello, é nos dias de hoje exigida como parte da estratégia dos negócios da empresa. Ora, se nós temos que ter, se a empresa tem que ter, né, no seu projeto, no seu planejamento, no seu desenvolvimento, uma responsabilidade social, nós temos também que ver a questão da sustentabilidade. Vocês lembram, em outras disciplinas que vocês tiveram, sobre o tripé da sustentabilidade, que envolvia o aspecto social, econômico e ambiental. As organizações têm que se preocupar com esses aspectos, tá? A autora atribui essa mudança no comportamento organizacional à disseminação da comunicação interativa em rede, com o advento das novas mídias. Antes dela, a reputação de um serviço ou produto era imposta por sistemas de autoridade. Agora, esta autoridade se fragmentou em milhões de usuários na internet. Ao mesmo tempo em que é responsável por essa alteração, o surgimento e desenvolvimento da internet é, de acordo com Pinho, facilitador na construção de uma comunicação direta com a comunidade e na valorização da reputação corporativa, tá? A internet pode ajudar as empresas a atingir audiência específica em sua relação com a comunidade. Ela pode ajudar, engajando-se em uma comunicação direta e simétrica. Mas nós sabemos, nós temos o conhecimento, né? E somos conhecedores que a internet ela pode ajudar, mas ao mesmo tempo, quem fizer um mau uso da internet, ela pode destruir a imagem, a identidade e a reputação de uma empresa, tá? MARS, olha esse termo, meio de assegurar a responsabilidade social da mídia. Responsabilidade social na mídia, da mídia, o que é publicado, né? A organização ela tem que ter responsabilidade pelo que publica. É um meio em que é usado para fazer com que os meios de comunicação se tornem responsáveis por suas ações. Perante o público, normalmente só agem sob pressão moral, né? Mas muitos profissionais de imprensa ocultam esse meio de assegurar
a responsabilidade social da mídia com a desculpa de que se trata de uma ameaça à liberdade de imprensa, os direitos do homem e à democracia. Tá? Vejam bem, meios de assegurar a responsabilidade, os meios de comunicação se tornar responsável. A comunicação organizacional é a própria responsável pela imagem que ela passa nos meios sociais, na mídia. Tá? Se ela vai publicar algo da imprensa, na empresa, na mídia, né, da empresa na mídia, ela tem que se responsabilizar. Tá? Ela tem que mostrar que realmente faz aquilo, que realmente tem aquele produto. Tá? Se está vendendo um produto e diz que o prazo da entrega é em 3 dias, seja para qualquer estado, por exemplo, tem que se responsabilizar para mandar em 3 dias. Né? E da mesma forma que tem que se responsabilizar pelo que publica, em termos organizacionais, vamos levar para a vida pessoal. Uma pessoa pode destruir a imagem, a identidade e a reputação de um colega de trabalho. Basta postar uma coisa errada. Quem aí, por exemplo, quem acompanha a novela da Globo, A Travessia? Professores mediadores, professor assistente Rosário, acompanha aí a novela? Aquele caso daquela personagem, né, onde aquele adolescente colocou a imagem, uma foto dela, dizendo que era sequestradora de criança, e ela nunca sequestrou. É como se pegassem uma foto da Flávia, né? Olha aí, o áudio do IPTV está cortando aqui na cidade de Jatobá do Piauí. Sinal, tá? Aqui tá ok. Como se pegasse uma imagem da Flávia, nas redes sociais dela, e colocasse numa publicação. Né? Está sendo procurada, sumiu, e ela não está nem desaparecida. Então, tem gente que faz isso. Tem leis para punir? Tem, mas tem que se fazer valer. Certo? Beleza? A verdade é que esses profissionais não querem ser responsabilizados por aquilo que divulgam. Eles querem tratar as notícias como bem entendem, a fim de não serem punidos caso haja alguma irregularidade. Esse é o problema. Os meios de assegurar a responsabilidade social da mídia têm causado um desconforto entre os profissionais e as mídias. O fato é que os meios de comunicação exercem uma grande influência sobre a sociedade e devem ser responsabilizados por todos os materiais divulgados. Tá? E vamos entrar nas atividades. Né? Assinalar a alternativa que indica um exemplo de comunicação dirigida. O que é a comunicação dirigida? É aquela comunicação direcionada a algo. Então, qual é a alternativa que indica um exemplo? Jornal de grande circulação, programa de televisão aberta voltado para jovens, telenovela, filme do gênero documentário, jornal institucional voltado para o público interno. E aí? Vamos lá? Alternativa que indica um exemplo de comunicação dirigida. Comunicação dirigida é a comunicação direcionada a alguma coisa. Estou dando a dica aí, já dei a resposta. Bora lá, pessoal? Qual é a alternativa? Vamos lá, quem é que responde aí? Quem está acompanhando a aula? Né? Lagoa do Sítio. Canavieiras, letra B. Programa de televisão aberta voltado para os jovens. O Marcos está perguntando se é a letra A, jornal de grande circulação. Vamos lá. Letra E. Jornal institucional, ou seja, o jornal é da organização. Mas ele é voltado para quem? Ele é direcionado para quem? Para o público interno. Pode ser para o público externo. João Paulo, B ou E? Né? Aí, João Paulo.
público interno, ou seja, para os colaboradores. Ok? Beleza? Professora, aí Canavieira diz assim, professora, por que não letra B? É um programa de televisão. Qual é o programa de televisão? Não está identificando. Está muito aberto isso. Essa comunicação não está dirigida. Aqui está um jornal institucional. Estou explicando a B, viu, João Paulo? Estou explicando a B. É um jornal institucional, ou seja, o jornal também já é específico. Qual é o problema? Qual é o programa de televisão? É uma novela? É um filme? É um jornal? Não está especificando. Quando a gente fala comunicação dirigida, ela já é bem específica, já abrange até qual é, direcionado de onde sai. Tá? João Paulo compreendido, né? Com relação à responsabilidade social da mídia, assinalar a alternativa correta. Tá? A abreviação de marketing e ativismo nas redes sociais, o termo MARS constitui um conjunto de princípios concedidos para auxiliar o combate à fake news. Quando uma empresa apoia um projeto via lei Renault, Rouanet, está praticando uma das modalidades de responsabilidade social. Accountability é um processo de transparência na qual veículos de comunicação expõem relatórios de respectivas faturas publicitárias. A chegada das redes sociais, praticamente forçou as grandes empresas da comunicação a aderirem ao accountability. Ou dito, quando fala assim, cunhado, é dito, tá, gente? Dito ou expresso por Bertrand, o termo MARS é a sigla que corresponde a meios para assegurar a responsabilidade social da mídia. Vamos lá? O termo MARS é a sigla que responde aos meios para assegurar a responsabilidade social da mídia. Tá? Fabiana aí já tinha respondido, né? Com relação à comunicação organizacional, assinalar a alternativa correta. Na comunicação, interface significa superfície que separa duas faces de dois sistemas distintos. Usabilidade é o grau de aplicação, o uso prático que um sistema pode ter. Convergência da psicologia, neurociência, linguística, ciência da computação e da inteligência artificial, dá origem ao campo interdisciplinar chamado ciência cognitiva, e já terminamos a nossa aula, né? A gente traz essa atividade na próxima aula, tá? A gente vai discutir, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima.